Uma herança milionária. 6 herdeiros desesperados. Um testamento que desapareceu sem deixar rastros. Na isolada casa do farol, cercada pelas águas revoltas do oceano, uma reunião que deveria ser simples se transforma no mistério mais intrigante que você já presenciou. Entre segredos enterrados há décadas, rivalidades mortais e uma fortuna capaz de corromper qualquer alma, prepare-se para descobrir que, quando se trata de dinheiro e poder, até mesmo os mais íntimos podem se tornar inimigos mortais. Esta é uma história que vai fazer você questionar em quem realmente podemos confiar. O vento uivava entre as pedras antigas da Casa do Farol como um prenúncio sombrio. Aquela propriedade, erguida há mais de um século no topo de um penhasco rochoso, sempre teve algo de sinistro. As janelas góticas pareciam olhos vigilantes, observando o mar turbulento, e os corredores ecoavam com sussurros do passado. Naquela tarde de março, 6 pessoas se dirigiam para o que seria a leitura do testamento de Anselmo Duarte, o excêntrico proprietário que havia morrido 3 semanas antes em circunstâncias que muitos consideravam suspeitas. Cada um chegava com suas próprias expectativas, medos e, principalmente, segredos. Beatriz Duarte foi a primeira a chegar. Aos 35 anos, era uma mulher de aparência discreta, cabelos castanhos sempre presos em um coque severo e óculos de armação fina. Como professora de literatura, tinha desenvolvido o hábito de observar as pessoas com a mesma atenção que dedicava aos personagens dos livros que ensinava. Mas por trás dessa fachada intelectual, carregava uma mágoa profunda. Durante a infância, havia presenciado como o tio Anselmo humilhara publicamente seu pai, irmão mais novo e menos bem-sucedido. A lembrança daquela cena ainda queimava em sua memória. Poucos minutos depois, o som de um carro luxuoso ecoou no pátio de pedras. Augusto Pires desceu de sua Mercedes prata com a elegância de quem estava acostumado aos melhores ambientes. Aos 50 anos, o advogado da família ostentava um terno impecável e uma confiança que beirava a arrogância. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados, e seus olhos azuis acinzentados pareciam calcular constantemente. Augusto conhecia cada vírgula dos negócios de Anselmo, cada conta bancária, cada propriedade. Se havia alguém que sabia exatamente o que estava em jogo naquela herança, era ele. A terceira a aparecer foi Helena Moraes, carregando uma caixa de madeira antiga que protegia como se fosse o maior tesouro do mundo. Aos 42 anos, a ex-governanta tinha o rosto marcado pelos anos de serviço silencioso na casa. Seus olhos castanhos escuros guardavam décadas de segredos, pois havia sido confidente e testemunha de todos os escândalos da família Duarte. Helena sabia onde estavam enterrados todos os esqueletos, e isso a tornava simultaneamente valiosa e perigosa. O quarto a chegar foi Rafael Duarte, e sua entrada foi tão tempestuosa quanto sua personalidade. Aos 38 anos, era um homem alto e atlético, com uma barba por fazer que lhe dava um ar rebelde. Seus olhos verdes brilhavam com uma mistura de raiva e determinação. Rafael tinha crescido sabendo que era filho de Anselmo, mas sempre fora tratado como um erro que a família preferia esquecer. Nunca recebera o sobrenome oficialmente, nunca fora incluído nas celebrações familiares, nunca tivera o reconhecimento que acreditava merecer. Agora, finalmente, chegara sua hora de cobrar essa dívida. A quinta pessoa a aparecer causou estranheza geral. Vera Soares, uma jovem jornalista de 28 anos, alegava estar ali apenas para cobrir a leitura do testamento para uma revista de sociedade. Era uma mulher bonita, de cabelos loiros e olhos verdes inteligentes, que se movia com a desenvoltura de quem estava acostumada a conseguir informações de qualquer pessoa. Mas havia algo em sua postura, na forma como observava cada detalhe da casa e dos presentes, que sugeria motivações mais profundas. Por último, chegou o comissário Álvaro Nogueira.
Aos 55 anos, era um homem robusto, de bigode grisalho e mãos calejadas por décadas de trabalho policial. Oficialmente, estava ali para manter a ordem durante a leitura do testamento, já que a família havia solicitado presença policial devido às tensões conhecidas entre os herdeiros. Mas Álvaro carregava uma história pessoal complicada com Anselmo. Haviam sido amigos na juventude, até que algo aconteceu entre eles 20 anos antes. Algo que ninguém mais sabia, mas que transformara a amizade em uma rivalidade silenciosa. Quando todos estavam reunidos no elegante salão principal da casa, com suas paredes de pedra ornamentadas com retratos antigos dos ancestrais da família, Augusto se posicionou atrás da mesa de mogno maciço, onde deveria estar o testamento. O silêncio era tenso, quebrado apenas pelo som das ondas quebrando nas rochas lá embaixo. Damas e cavalheiros, começou Augusto com sua voz grave e solene. Reunimo-nos hoje para cumprir os últimos desejos de Anselmo Duarte. Uma fortuna de aproximadamente 15 milhões de reais será distribuída conforme suas instruções finais. Os olhos de todos brilharam com uma mistura de expectativa e ganância. Rafael cerrou os punhos. Beatriz ajeitou os óculos nervosamente. Helena apertou ainda mais a caixa misteriosa contra o peito. Vera pegou discretamente um gravador. O comissário observava cada reação com olhar profissional. No entanto, continuou Augusto fazendo uma pausa dramática, há um problema bastante inusitado. O testamento desapareceu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, como uma explosão, todos começaram a falar ao mesmo tempo. Como, assim desapareceu? Berrou Rafael já de pé. Isso é impossível! Exclamou Beatriz, tirando os óculos para limpá-los nervosamente. Helena murmurou algo inaudível, balançando a cabeça. Quando foi visto pela última vez? Perguntou Vera com sua voz profissional de jornalista. O comissário se manteve em silêncio, mas seus olhos se estreitaram, assumindo uma postura investigativa. Augusto levantou as mãos pedindo silêncio. O testamento estava no cofre do meu escritório até a semana passada. Quando fui buscá-lo ontem para a reunião de hoje, simplesmente não estava mais lá. O cofre não foi arrombado. Não há sinais de invasão. É como se o documento tivesse simplesmente evaporado. E agora? Perguntou Beatriz, sua voz traindo o nervosismo que tentava esconder. Agora, respondeu Augusto, precisamos encontrar esse testamento. Sem ele, a herança ficará indefinidamente bloqueada e todos vocês continuarão sem direito legal a 1 centavo. Foi então que as verdadeiras personalidades começaram a emergir. Rafael bateu o punho na mesa, fazendo os objetos saltarem. Eu sabia que isso ia acontecer. Vocês nunca quiseram me dar o que é meu por direito. Ninguém aqui tem culpa do desaparecimento do testamento, replicou Beatriz, mas sua voz não soava muito convincente. Helena continuava calada, mas suas mãos tremiam enquanto segurava a caixa. Vera tomava notas mentais de cada palavra e reação. O comissário começava a perceber que talvez sua presença fosse mais necessária do que imaginara. Sugiro, disse Augusto, que todos permaneçam na casa esta noite. Amanhã iniciaremos uma busca sistemática. O testamento deve estar em algum lugar e precisamos encontrá-lo. Ninguém gostou da ideia de passar a noite naquela casa sombria, especialmente com a tempestade que se aproximava lá fora. Mas todos tinham muito a perder se não encontrassem aquele documento. Enquanto cada um se dirigia para seus quartos designados, pensamentos sombrios pairavam no ar. Quem teria interesse em fazer o testamento desaparecer? Quem tinha acesso ao cofre de Augusto? E mais importante, quem tinha mais a ganhar ou a perder com o conteúdo daquele documento misterioso? A Casa do Farol guardaria seus segredos por mais uma noite. Mas as tensões já estavam à flor da pele. E todos sabiam que antes do amanhecer, verdades inconvenientes começariam a vir à tona. A manhã trouxe com ela uma névoa espessa
que envolvia a Casa do Farol como um manto de mistério. O café da manhã foi servido em silêncio constrangedor, cada pessoa perdida em seus próprios pensamentos suspeitos. Foi Helena quem quebrou o silêncio, suas palavras saindo como um sussurro que ecoou pela sala de jantar ornamentada. "Vocês acham que conheciam Anselmo Duarte?" disse ela, sem levantar os olhos da xícara de café que segurava com mãos trêmulas. "Mas eu vivi nesta casa por 15 anos. Eu vi o que ele realmente era." Todas as conversas cessaram. Vera, imediatamente, inclinou-se para a frente, seus instintos jornalísticos despertados. Rafael parou de mastigar sua torrada. Beatriz sentiu um frio na espinha. Augusto franziu as sobrancelhas, claramente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. "Helena, não acho apropriado falar assim do falecido." Tentou interromper Augusto, mas a ex-governanta o cortou com um olhar que poderia congelar o inferno. "Apropriado?" Ela riu amargamente. "Nada do que aconteceu nesta casa foi apropriado, Dr. Augusto, e o senhor sabe disso melhor que ninguém." Helena se levantou lentamente, ainda segurando a caixa misteriosa que não abandonara desde que chegara. Seus olhos percorreram cada rosto ao redor da mesa antes de continuar. Anselmo Duarte não era apenas um homem rico e excêntrico. Ele era cruel, manipulador e destrutivo. Durante todos esses anos, presenciei como ele humilhava funcionários, como chantageava pessoas influentes da cidade, como destruía vidas por puro prazer. "Isso são apenas boatos e fofocas", protestou Beatriz, mas sua voz soava insegura. "Fofocas?" Helena riu novamente, um som sem humor. "Eu tenho provas, minha querida. Cartas, fotografias, documentos. Tudo aqui nesta caixa." Anselmo guardava tudo. Cada pequeno segredo sujo, cada podridão que descobria sobre as pessoas. Dizia que eram seu seguro de vida. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de Rafael batendo o punho na mesa, fazendo as louças tilintarem. "Eu não aguento mais essa hipocrisia!" explodiu ele, levantando-se abruptamente. "Vocês ficam aí fingindo que eram uma família respeitável, mas todos sabem a verdade sobre mim. Todos sabem que sou filho dele." Seus olhos verdes brilhavam com lágrimas de raiva que se recusava a derramar. "Durante 38 anos vivi como um pária, como um erro que a família queria esconder. Minha mãe morreu pobre e abandonada porque Anselmo se recusou a assumir a responsabilidade. Ele me dava migalhas, alguns trocados quando estava de bom humor, mas nunca o reconhecimento que eu merecia." Beatriz sentiu uma pontada de culpa. Ela sempre soubera sobre Rafael, mas como o resto da família, preferira fingir que ele não existia. Era mais fácil assim. "Rafael", ela tentou dizer com gentileza. "Eu entendo sua dor, mas..." "Não." Ele a cortou. "Vocês não entendem nada. Vocês tiveram tudo de mão beijada: educação, oportunidades, respeito. Eu tive que lutar por cada centavo, cada momento de dignidade. E sabem o que é pior? Descobri recentemente que minha mãe não foi a única. Anselmo teve outros filhos bastardos espalhados por aí. Outros como eu, rejeitados e esquecidos." Esta revelação causou um choque visível em todos. Vera tomou nota mental dessa informação explosiva. Helena assentiu tristemente, como se confirmasse a veracidade da declaração. Foi então que Beatriz sentiu que não podia mais manter seus próprios segredos guardados. A culpa e a raiva que carregava há décadas finalmente encontraram sua voz. "Já que estamos revelando verdades", disse ela, tirando os óculos e os limpando nervosamente, "também tenho minha parte nesta história. Todos pensam que eu era a sobrinha favorita, a professora respeitável que nunca causava problemas. Mas a verdade é que eu odiava Anselmo Duarte." Ela fez uma pausa, sua voz tremendo com a emoção reprimida. "Quando eu tinha 12 anos, meu pai, irmão mais novo de Anselmo, veio aqui pedir ajuda. Nós estávamos passando por dificuldades financeiras. Minha mãe estava doente
e papai humildemente pediu um empréstimo ao irmão mais rico. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas ao reviver a memória dolorosa. Anselmo não apenas recusou o pedido. Ele humilhou meu pai na frente de toda a família, chamando-o de fracassado, de parasita. Disse que não ia jogar dinheiro fora com perdedores. Meu pai saiu daqui destruído e nunca mais foi o mesmo homem. Ela enxugou os olhos com um lenço de papel. 3 meses depois, minha mãe morreu sem receber o tratamento médico que precisava, porque não tínhamos dinheiro. Papai nunca se perdoou e eu nunca perdoei Anselmo. Desde então, planejo minha vingança. A atmosfera na sala ficou ainda mais tensa. Era como se cada revelação abrisse feridas antigas e liberasse veneno acumulado por anos. Vera percebeu que era o momento perfeito para fazer sua própria contribuição à sessão de confissões. Ela se levantou graciosamente, seus cabelos loiros brilhando mesmo na luz fraca da manhã nebulosa. Já que estamos sendo honestos uns com os outros, disse ela com uma voz sedosa, mas determinada, talvez eu também deva revelar a verdadeira razão pela qual estou aqui. Todos se voltaram para ela, expectantes. Vera sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu não sou apenas uma jornalista fazendo uma matéria sobre heranças. Meu nome verdadeiro é Vera Soares Mendoza. Anselmo. Duarte assassinou meu pai. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o som das ondas quebrando nas rochas lá embaixo. Todos a olhavam com uma mistura de choque e incredulidade. Meu pai, Ricardo Mendoza, era contador de uma das empresas de Anselmo. Há 20 anos. Ele descobriu um esquema de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal que envolvia milhões. Quando confrontou Anselmo, foi ameaçado. Quando se recusou a se calar, teve um acidente de carro muito conveniente. Vera caminhou até a janela, observando a névoa que ainda encobria a paisagem. Eu tinha apenas 8 anos quando meu pai morreu. Cresci sabendo que havia sido assassinado, mas nunca consegui provar. Passei anos investigando, coletando evidências, esperando o momento certo para fazer justiça. Ela se virou para encarar o grupo. A morte de Anselmo abriu uma oportunidade. Preciso encontrar os documentos que meu pai escondeu antes de morrer. Documentos que podem estar em algum lugar desta casa. E sim, isso inclui o testamento. A acusação pairou no ar como uma nuvem tóxica. Augusto ficou visivelmente pálido. Helena apertou ainda mais a caixa contra o peito. Rafael e Beatriz se entreolharam, percebendo que talvez não fossem os únicos com motivos para odiar o falecido. O comissário Nogueira, que havia permanecido silencioso até então, finalmente decidiu falar. Sua voz era grave e carregada de anos de experiência policial. Já que todos estão dividindo seus segredos, disse ele, acho que também devo explicar por que realmente estou aqui. Agora, o que você está achando desta investigação até agora? Cada personagem está revelando motivos poderosos para querer se vingar de Anselmo Duarte. Quem você suspeita que pode estar envolvido no desaparecimento do testamento? Deixe sua opinião nos comentários. O comissário Álvaro Nogueira se levantou lentamente, suas mãos experientes ajustando o cinto onde costumava carregar sua arma. Seus olhos percorreram cada rosto presente na sala, como se estivesse avaliando suspeitos em um interrogatório. Anselmo. Duarte e eu fomos amigos durante mais de 30 anos, começou ele, sua voz grave ecoando pelas paredes antigas da sala. Crescemos juntos nesta cidade, fomos parceiros em muitos negócios. Eu até fui padrinho do casamento dele. Helena murmurou, algo baixinho, balançando a cabeça negativamente, como se soubesse exatamente onde essa história ia dar. Mas há 20 anos descobri algo sobre meu amigo que mudou tudo, continuou Álvaro, caminhando até a janela que dava para o mar revolto. Eu estava investigando o desaparecimento de uma garota de 17 anos, filha de uma família humilde da cidade. As pistas me levaram até Anselmo. O silêncio era tão intenso que se podia ouvir cada gota de chuva batendo contra as vidraças. A garota havia sido seduzida por ele, engravidou, e quando exigiu reconhecimento,
Simplesmente desapareceu. Nunca mais foi vista. Quando confrontei Anselmo, ele riu na minha cara e disse que eu nunca conseguiria provar nada. E ele estava certo. Era poderoso demais, tinha contatos demais, dinheiro demais. Rafael sentiu o sangue ferver. Mais uma vítima de seu pai. Mais uma vida destruída pela ganância e crueldade de Anselmo. Desde então, continuou o comissário, nossa amizade morreu. Passei 20 anos coletando evidências contra ele, esperando uma oportunidade de fazer justiça. Quando soube de sua morte, confesso que senti mais alívio do que pesar. Augusto estava visivelmente nervoso, suas mãos suando enquanto ajeitava a gravata repetidas vezes. Era a hora de ele também revelar sua parte na trama. Já que todos estão sendo transparentes, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Devo admitir que minha relação com Anselmo era mais complexa do que aparentava. Ele caminhou até sua pasta de couro e dela retirou alguns documentos. Nos últimos 5 anos, Anselmo me obrigou a fazer transações financeiras questionáveis, transferências para contas fantasmas, compras de propriedades em nomes falsos, movimentações que claramente configuravam lavagem de dinheiro. Vera se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com interesse profissional. Finalmente estava chegando perto da verdade sobre a corrupção de seu pai havia descoberto. Quando protestei, continuou Augusto, ele me lembrou de que eu tinha uma família para proteger, uma reputação a preservar. Disse que se eu não cooperasse, revelaria algumas indiscriminalizações da minha juventude que poderiam destruir minha carreira. Helena soltou uma risada amarga. Chantagem. Era a especialidade dele. Exato, confirmou Augusto. Anselmo mantinha dossiês sobre todos nós. Sabia os segredos mais íntimos, os erros do passado, as fraquezas de cada pessoa. E usava isso para controlar e manipular. Foi então que todos os olhares se voltaram para Helena e sua caixa misteriosa. Ela havia permanecido calada durante as confissões, mas agora era óbvio que sabia muito mais do que qualquer um imaginava. Helena, disse Beatriz gentilmente, essa caixa que você carrega contém os dossiês de Anselmo? A ex-governanta olhou para cada pessoa na sala como se estivesse tomando uma decisão crucial. Finalmente, com mãos trêmulas, colocou a caixa de madeira sobre a mesa. Durante 15 anos, limpei esta casa, cozinhei para esta família, guardei segredos que poderiam destruir vidas inteiras, disse ela, sua voz carregada de emoção. Anselmo confiava em mim porque eu era apenas a governanta. Pensava que eu era ignorante demais para entender o que via, surda demais para ouvir suas conversas telefônicas, burra demais para conectar os pontos. Ela acariciou a superfície da caixa com carinho quase maternal. Mas eu via tudo, ouvia tudo, entendia tudo e documentava tudo. Com um clique, ela abriu a caixa. Dentro havia dezenas de envelopes, fotografias, cartas manuscritas, documentos oficiais e até pequenos gravadores, antigos. Aqui está a verdadeira herança de Anselmo Duarte, disse Helena, sua voz tomada por uma satisfação sombria. Evidências de suborno a políticos locais, fotografias comprometedoras de juízes em situações íntimas, cartas confessando assassinatos encomendados, contratos falsos de obras públicas superfaturadas. Vera estava quase salivando de ansiedade jornalística. Você tem provas do assassinato do meu pai? Helena assentiu gravemente e retirou um envelope amarelado pelo tempo. Ricardo Mendoza, tudo está aqui. Gravações telefônicas onde Anselmo ordena o acidente. Recibos de pagamento para o mecânico que sabotou o carro. Até uma foto do seu pai, momentos antes do acidente. Lágrimas correram pelo rosto de Vera enquanto ela segurava as evidências que havia buscado durante toda a vida adulta. Mas por que você guardou tudo isso? Perguntou Rafael, impressionado com a extensão da documentação. Proteção, respondeu Helena simplesmente. Anselmo era um homem perigoso.
Se eu soubesse demais e não tivesse como me proteger, acabaria como o pai da Vera, como aquela garota desaparecida, como tantos outros que se opuseram a ele. Ela fechou a caixa novamente, mas não sem antes mostrar mais alguns documentos. Há também evidências sobre vocês, sobre as dificuldades financeiras da família de Beatriz, sobre os outros filhos bastardos de Rafael, sobre as transações ilegais de Augusto, sobre as investigações frustradas do comissário. Anselmo sabia tudo sobre todos. A revelação criou uma atmosfera ainda mais tensa. Cada pessoa ali presente tinha motivos não apenas para odiar Anselmo, mas também para temer que seus segredos fossem expostos. E o testamento? Perguntou Beatriz, tentando mudar o foco da conversa. Você sabe onde ele está? Helena sorriu enigmaticamente. O testamento... o testamento é a peça mais interessante de todo esse quebra-cabeças. Ela caminhou até a grande lareira de pedra que dominava uma das paredes da sala. Com movimentos deliberados, ajoelhou-se e começou a apalpar as pedras da base da lareira. Anselmo era paranoico, explicou ela enquanto procurava algo. Não confiava nem mesmo em cofres de bancos. Escondeu o verdadeiro testamento em um local que apenas eu conhecia. Com um clique quase inaudível, uma das pedras se moveu, revelando um compartimento secreto. Helena introduziu a mão e retirou um documento lacrado. Aqui está, disse ela, levantando-se e mostrando o envelope para todos. O verdadeiro último testamento de Anselmo Duarte. Todos se aproximaram, hipnotizados pelo documento que determinaria o destino da fortuna milionária. Mas Helena não o entregou imediatamente. Antes de abrir, disse ela, vocês precisam saber que Anselmo escreveu este testamento apenas uma semana antes de morrer. Ele sabia que estava doente, sabia que não tinha muito tempo e, aparentemente, decidiu fazer uma última jogada cruel. Augusto estendeu a mão. Helena, como advogado da família, devo insistir que me entregue esse documento imediatamente. Mas Helena recuou. Não tão rápido, doutor Augusto, porque há uma última coisa que vocês precisam saber sobre a morte de Anselmo. Ele não morreu de causas naturais. O sangue de todos gelou. O comissário imediatamente assumiu sua postura profissional. O que você quer dizer com isso, Helena? Perguntou ele, sua mão instintivamente movendo-se para onde normalmente ficaria, sua arma. Helena olhou para cada um deles, um sorriso triste brincando em seus lábios. Anselmo Duarte foi envenenado, e uma das pessoas nesta sala é a responsável. Nossa! Agradecemos imensamente a você por permanecer no vídeo até aqui. Isso significa muito para nós. E pode ter certeza de que o melhor ainda está por vir. Os próximos capítulos vão revelar não apenas quem matou Anselmo, mas também o que realmente está escrito nesse testamento misterioso. Prepare-se para reviravoltas que vão deixar você sem fôlego. A acusação de Helena ecoou pela sala como um trovão. O ar ficou carregado de tensão, e cada pessoa presente sentiu como se uma corda invisível estivesse se apertando ao redor de seus pescoços. O comissário Álvaro imediatamente assumiu controle da situação. Helena, disse ele com autoridade policial, essa é uma acusação muito séria. Você tem provas do que está dizendo? A ex-governanta assentiu calmamente, como se estivesse discutindo o cardápio do jantar. Tenho sim, comissário. Durante suas últimas semanas de vida, Anselmo estava se comportando de forma estranha. Paranoico, desconfiado, mas também esperançoso. Como se soubesse que algo ia acontecer. Ela caminhou até uma das janelas, observando a tempestade que se intensificava lá fora. 3 dias antes de morrer, ele me chamou ao seu escritório e me deu 2 coisas. Este testamento secreto e um frasco pequeno. Helena retirou de seu bolso um vidro minúsculo, do tipo usado para perfumes. Ele disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria entregar isso à polícia. Mandei analisar discretamente. É arsênico, comissário. Arsênico puro. Rafael explodiu em fúria.
Vocês são todos loucos. Querem me acusar de matar meu próprio pai? Por mais que eu o odiasse, jamais faria isso. Ninguém está acusando. Você especificamente, respondeu Helena calmamente. Mas o fato é que Anselmo foi envenenado lentamente, ao longo de semanas. Pequenas doses adicionadas à sua comida ou bebida, causando sintomas que pareciam uma doença natural. Vera estava tomando notas mentais de cada palavra. Esta história estava se tornando muito maior do que imaginara. Helena, você suspeita de alguém específico? Tenho minhas suspeitas, respondeu a ex-governanta. Mas prefiro deixar que os próprios culpados se revelem. Foi então que ela decidiu soltar a bomba que mudaria tudo. Vera, disse Helena, encarando a jornalista diretamente, chegou a hora de você contar a verdade sobre quem você realmente é. Vera empalideceu visivelmente. Eu já disse quem sou. Sou jornalista e filha de Ricardo Mendoza. Verdade, concordou Helena. Mas você omitiu um detalhe importante. Você não é apenas filha de Ricardo Mendoza. Você também é filha de Anselmo Duarte. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva batendo contra as janelas. Vera pareceu prestes a desmaiar, enquanto Rafael a olhava com uma mistura de choque e reconhecimento súbito. Impossível, murmurou Beatriz. Muito possível, replicou Helena. Ricardo Mendoza descobriu o esquema de corrupção de Anselmo porque estava investigando irregularidades financeiras. Mas o que ele não contou para a esposa foi que Anselmo havia seduzido e engravidado sua secretária particular, uma jovem de apenas 18 anos chamada Marina Soares. Vera fechou os olhos, as lágrimas finalmente começando a correr. Como você sabe disso? Porque eu era amiga de sua mãe, respondeu Helena gentilmente. Marina era uma garota doce, inocente, que veio da roça procurar trabalho na cidade. Anselmo a contratou, a seduziu e a engravidou. Quando ela exigiu reconhecimento, ele a demitiu e a expulsou de casa. Helena se aproximou de Vera, colocando uma mão maternal em seu ombro. Marina estava desesperada. Procurou Ricardo Mendoza porque sabia que ele era honesto e poderia ajudá-la. Ricardo se apaixonou por ela, casou-se e prometeu criar você como sua própria filha, mas nunca perdoou Anselmo por ter destroçado a vida de uma garota tão jovem. Por isso ele investigou os negócios de Anselmo com tanta determinação, murmurou Vera, as peças do quebra-cabeças finalmente se encaixando. Não era apenas justiça profissional, era pessoal. Exatamente, confirmou Helena. E quando Anselmo descobriu que Ricardo estava cavando fundo demais, ordenou o assassinato de ambos. Sua mãe morreu em um acidente 2 meses depois do seu... Pai, você foi para um orfanato, depois adotada por uma família distante. Rafael olhava para Vera com uma mistura de espanto e compaixão. Então você é minha... meia-irmã? Aparentemente, respondeu Vera, enxugando as lágrimas. Mais uma vítima da crueldade de Anselmo Duarte. Augusto, que havia permanecido calado durante essa revelação, finalmente decidiu falar. Helena, se você sabe de tudo isso, por que nunca denunciou? Por que protegeu Anselmo durante todos esses anos? A ex-governanta riu amargamente. Protegi? Quem disse que eu protegi? Ela caminhou até sua caixa misteriosa e dela retirou outro documento. Há 3 meses comecei a adicionar pequenas quantidades de arsênico na comida de Anselmo. O choque foi generalizado. Todas as pessoas na sala recuaram instintivamente de Helena, como se ela fosse uma cobra venenosa. Você o matou? Perguntou o comissário, sua mão automaticamente indo para onde normalmente ficava sua algema. Eu o executei, corrigiu Helena friamente. Depois de 15 anos, vendo aquele monstro destruir vidas inocentes, decidir que a justiça humana havia falhado e que era a hora da justiça divina. Ela se mantinha estranhamente calma, como se estivesse confessando algo trivial. Planejei tudo cuidadosamente.
pequenas doses, sintomas que pareciam doença natural. Queria que ele sofresse, lentamente como todas as suas vítimas sofreram. Mas por que confessar agora? Perguntou Beatriz, horrorizada. Por quê? Disse Helena, segurando o testamento. Chegou a hora de vocês saberem a verdade final. Com mãos firmes, ela abriu o envelope lacrado e começou a ler o conteúdo em voz alta. Eu, Anselmo Duarte, em plena consciência e livre arbítrio, deixo meus últimos desejos registrados. A minha sobrinha Beatriz Duarte, reconheço que destruí a vida de seu pai e peço perdão. Deixo-lhe 2 milhões de reais e a propriedade da cidade. Beatriz sentou-se pesadamente, em choque. Ao meu filho Rafael Duarte, peço perdão por nunca ter tido coragem de reconhecê-lo oficialmente. Deixo-lhe 3 milhões de reais e o reconhecimento público de paternidade que sempre mereceu. Rafael estava com lágrimas nos olhos, décadas, de raiva e ressentimento se misturando com uma estranha satisfação. A minha filha Vera Soares Mendoza, filha de Marina Soares, peço perdão por ter destruído sua família e por ter crescido órfã por minha culpa. Deixo-lhe 5 milhões de reais e todas as evidências necessárias para processar meus crimes. Vera estava soluçando. Uma mistura complexa de alívio, raiva e tristeza tomando conta dela. Ao Dr. Augusto Pires, obrigado por sua discrição, durante todos esses anos, mesmo quando discordava de minhas ações. Deixo-lhe 1 milhão de reais e meu perdão pelas transações que o forcei a fazer. Augusto assentiu silenciosamente, aparentemente aliviado por finalmente estar livre do controle de Anselmo. Ao comissário Álvaro Nogueira, peço perdão por ter impedido que fizesse justiça durante todos esses anos. Deixo-lhe 500 mil reais e todas as evidências necessárias para reabrir os casos que nunca pôde resolver. O comissário permaneceu impassível, mas seus olhos brilharam com algo que poderia ser satisfação. E finalmente, continuou Helena, sua voz tremendo ligeiramente. À minha fiel governanta, Helena Moraes, que foi minha confidente e guardiã de segredos durante todos esses anos, deixo 3 milhões e meio de reais e o perdão antecipado por qualquer ação que possa tomar contra mim. Helena parou de ler, suas mãos tremendo visivelmente. Ele sabia, murmurou ela. De alguma forma, ele sabia que eu o estava matando. Como isso é possível? Perguntou Vera. Helena continuou lendo o final do testamento. Escrevo estas palavras, sabendo que provavelmente não morrerei de causas naturais. Durante toda a minha vida fui um monstro, e monstros atraem caçadores. Aceito meu destino como uma forma tardia de justiça. Que Deus tenha misericórdia de minha alma, porque eu não terei misericórdia de mim mesmo. A sala ficou em silêncio absoluto. A tempestade lá fora parecia ter diminuído, como se até mesmo a natureza estivesse processando as revelações que acabaram de ser feitas. Então ele se matou? Perguntou Rafael confuso. Não, respondeu Helena. Ele apenas não impediu que eu o matasse. Era sua forma de expiação. O comissário finalmente se levantou, assumindo sua autoridade policial. Helena Moraes, você está confessando o assassinato de Anselmo Duarte. Tenho o dever de prendê-la. Helena sorriu tristemente. Eu sei, comissário, e estou pronta. Durante 15 anos carreguei o peso de todos os crimes que presenciei sem fazer nada. Finalmente fiz algo para impedir aquele monstro. Ela se dirigiu calmamente para sua cadeira e se sentou, colocando as mãos sobre a mesa. Mas antes de me prender, preciso que vocês saibam uma última coisa. O testamento que desapareceu do cofre de Augusto era falso. Anselmo me pediu para roubá-lo, porque queria que vocês passassem por todo esse processo de revelação mútua. Queria que conhecessem uns aos outros verdadeiramente antes de receber a herança. Mais uma manipulação póstuma, murmurou Beatriz. Talvez, concordou Helena. Mas olhem ao redor. Vocês não são mais estranhos unidos apenas pela ganância. Agora são uma família de verdade, unidos pela dor, mas também pela compreensão mútua.
Rafael olhou para Vera, vendo nela não apenas uma aliada, mas uma irmã. Beatriz sentiu que seu ódio por Anselmo havia diminuído, substituído por uma estranha forma de paz. Augusto se sentia livre pela primeira vez em anos. O comissário finalmente poderia fazer justiça. E Helena, a mulher que havia sido o instrumento da justiça final, esperava serenamente pelas consequências de suas ações. 6 horas depois, a casa do Farol estava tomada por policiais, peritos criminais e investigadores. Helena Moraes havia sido formalmente presa, mas permanecia calma e cooperativa, fornecendo todos os detalhes de como executara seu plano de vingança contra Anselmo Duarte. O comissário Álvaro Nogueira estava em seu elemento, finalmente podendo investigar oficialmente os crimes que suspeitara durante 2 décadas. Com as evidências fornecidas pela caixa de Helena e as confissões detalhadas, dezenas de casos arquivados poderiam ser reabertos. Helena, disse ele, sentando-se à mesa de interrogatório improvisada no escritório de Anselmo. Preciso que me conte exatamente como planejou e executou o envenenamento. Helena suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para confessar anos de pecados acumulados. Comissário, durante 15 anos trabalhei nesta casa. Conhecia cada hábito de Anselmo, cada rotina, cada preferência alimentar. Era muito fácil adicionar pequenas quantidades de arsênico à sua comida. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Comecei há 3 meses, quando soube que ele estava planejando vender algumas propriedades e se mudar para o exterior. Não podia deixar que escapasse da justiça novamente. Como conseguiu o arsênico? Anselmo mantinha venenos para ratos no porão da casa. Com meus conhecimentos básicos de química, aprendi muito lendo os livros da biblioteca da casa, consegui purificar pequenas quantidades. Adicionava ao café da manhã dele, ao vinho do jantar, ao chá da tarde. O comissário tomava notas detalhadas. E ele nunca suspeitou? Suspeitou sim, admitiu Helena. Nas últimas semanas, começou a desconfiar que alguém o estava envenenando. Foi quando me entregou o testamento verdadeiro e o frasco de amostra do veneno. Acho que ele sabia que era eu. Por que não a denunciou então? Helena sorriu tristemente. Porque no fundo Anselmo sabia que merecia morrer. Havia destruído tantas vidas, causado tanta dor. Acho que viu minha ação como uma forma de justiça poética. Enquanto isso, na sala principal da casa, os herdeiros processavam as revelações extraordinárias dos últimos 2 dias. A atmosfera havia mudado completamente. O que começara como uma reunião tensa entre estranhos gananciosos se transformara em um encontro familiar complexo, mas genuíno. Rafael e Vera conversavam em voz baixa perto da lareira, descobrindo semelhanças e diferenças como irmãos que se conhecem pela primeira vez na idade adulta. É estranho, disse Rafael. Passar a vida inteira me sentindo sozinho e descobrir que tinha uma irmã o tempo todo. Vera assentiu, ainda processando todas as revelações. Eu sempre soube que havia algo sobre minha origem que meus pais adotivos não me contavam. Agora tudo faz sentido. O que você vai fazer com a herança? Perguntou Rafael. Parte dela vai para uma fundação em memória dos nossos pais verdadeiros, respondeu Vera sem hesitar. E você? Vou usar o dinheiro para ajudar outros filhos, abandonados como eu fui, disse Rafael. E talvez seja a hora de parar de carregar tanto ódio. Beatriz se aproximou deles, carregando uma xícara de chá quente. Desculpem interromper, mas queria dizer algo para vocês dois. Eles se voltaram para ela, expectantes. Durante todos esses anos, mantive ressentimento não apenas contra Anselmo, mas contra toda a família Duarte. Isso incluía vocês, Rafael, mesmo sem te conhecer direito. E Vera, mesmo sem saber que você existia. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Quero pedir desculpas. Nenhum de nós teve culpa dos pecados de Anselmo. Rafael estendeu a mão para ela. Somos família agora, Beatriz.
Família de verdade, não apenas no papel. Os três se abraçaram. Um momento de conexão genuína em meio a toda a tragédia e revelações. Augusto observava a cena à distância, se sentindo simultaneamente aliviado e melancólico. Aproximou-se do grupo. Com a confissão de Helena e toda a documentação que ela forneceu, disse ele. O processo de inventário será complicado, mas todas as disposições do testamento serão cumpridas. Vocês terão que lidar com investigações policiais, processos criminais relacionados aos crimes de Anselmo e muita atenção da mídia. Vera sorriu ironicamente. Como jornalista, sei exatamente como isso funciona. Vamos ter que estar preparados. E Helena? Perguntou Beatriz. O que vai acontecer com ela? Augusto suspirou. Ela confessou um assassinato, mesmo com todas as circunstâncias, atenuantes, os crimes de Anselmo, anos de abuso psicológico, o fato de ter sido praticamente cúmplice forçada, ainda assim cometeu um crime. Provavelmente pegará alguns anos de prisão. Mas ela salvou muitas vidas futuras, observou Rafael. Anselmo teria continuado destruindo pessoas. A justiça nem sempre é simples, respondeu Augusto. Mas com o dinheiro da herança e evidências dos crimes de Anselmo, vocês podem contratar os melhores advogados para defendê-la. O comissário retornou à sala principal, parecendo exausto, mas satisfeito. Helena será transferida para a delegacia em 1 hora. Ela cooperou completamente e forneceu informações suficientes para reabrir dezenas de casos. Ele se dirigiu ao grupo. Vocês sabem que terão que depor nas próximas semanas, certo? Esta investigação vai se estender por meses. Comissário, disse Vera, assumindo sua postura jornalística. Posso fazer algumas perguntas sobre os outros crimes de Anselmo? Para minha reportagem? Álvaro assentiu. Agora que temos evidências concretas, não há problema. A história precisa ser contada. 2 horas depois, quando Helena estava sendo levada pela polícia, ela pediu para falar com os herdeiros uma última vez. Quero que vocês saibam, disse ela, suas mãos algemadas, mas sua voz firme, que não me arrependo do que fiz. Anselmo, Duarte era um monstro, e alguém precisava detê-lo. Ela olhou para cada um deles. Vocês são boas pessoas que foram feridas por ele. Usem essa herança para curar essas feridas e ajudar outras pessoas. É isso que ele deveria ter feito com sua riqueza. Helena, disse Beatriz com lágrimas nos olhos. Obrigada por sua coragem. Vamos garantir que você tenha a melhor defesa possível. E vamos visitar você na prisão, acrescentou Rafael. Você faz parte desta família também. Helena sorriu, pela primeira vez em dias, uma expressão de paz tomando conta de seu rosto. Cuidem uns dos outros. É isso que famílias de verdade fazem. Enquanto o carro da polícia se afastava pela estrada serpenteante que levava para longe da casa do farol, os 4 remanescentes ficaram parados na varanda, observando. O que vamos fazer com a casa? Perguntou Vera. Vender, respondeu Augusto imediatamente. Este lugar carrega memórias demais. Não, disse Rafael surpreendentemente. Vamos transformá-la em algo positivo. Um centro de ajuda para jovens abandonados, talvez. Ou um lar para pessoas idosas. Algo que Anselmo odiaria. Beatriz sorriu. Gosto da ideia. Transformar um lugar de dor em um lugar de cura. E podemos criar um memorial para todas as vítimas de Anselmo, acrescentou Vera, para que suas histórias nunca sejam esquecidas. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons dourados e vermelhos. A tempestade havia passado completamente, deixando o ar limpo e renovado. Sabem, disse Augusto, em todos os meus anos como advogado, nunca presenciei uma situação como esta. Uma herança que trouxe justiça em vez de apenas riqueza. Helena tinha razão, observou Beatriz. Não somos mais estranhos unidos pela ganância. Somos uma família unida pela verdade. Rafael colocou os braços ao redor dos ombros de suas 2 irmãs. Uma família que escolheu se formar em vez de simplesmente aceitar os laços de sangue. Vera olhou para a casa do farol uma última vez. E agora?
O que fazemos com toda essa verdade? Vivemos com ela, respondeu Rafael. Honestamente, abertamente, sem esconder segredos ou carregar ódios. E fazemos justiça, acrescentou Beatriz. Para Helena, para todas as vítimas de Anselmo e para nós mesmos. E contamos a história, disse Vera, voltando aos seus instintos jornalísticos. O mundo precisa saber que às vezes a justiça vem de lugares inesperados. Enquanto caminhavam de volta para seus carros, deixando a Casa do Farol para trás, cada um carregava não apenas a promessa de riqueza material, mas algo muito mais valioso: a promessa de redenção, de família verdadeira e de um futuro construído sobre verdade em vez de mentiras. A história de Anselmo Duarte havia terminado com sua morte, mas a história da família que ele inadvertidamente criou através de seus crimes estava apenas começando. E Helena Moraes, a mulher que havia servido à justiça final, encontrara sua própria forma de paz, sabendo que seu sacrifício havia permitido que outras pessoas encontrassem não apenas justiça, mas também umas às outras. O testamento perdido havia sido encontrado, mas mais importante que isso, uma família perdida havia sido descoberta. E aí, conseguiu desvendar este mistério intrincado antes da revelação final? A verdade é que às vezes a justiça vem dos lugares mais inesperados e que as famílias mais verdadeiras são aquelas que escolhemos formar, não apenas aquelas em que nascemos. A história de Helena Moraes nos mostra que mesmo as pessoas mais silenciosas podem ser as mais corajosas e que às vezes é preciso tomar decisões difíceis para proteger os inocentes. O que você achou da decisão dela? Foi justiça ou vingança? E você? O que faria se descobrisse que um ente querido estava cometendo crimes terríveis? Como você lidaria com essa situação impossível? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber se você conseguiu descobrir que Helena era a assassina desde o início ou se ficou surpreso com as reviravoltas da história. Se você gostou desta investigação cheia de mistérios, segredos familiares e reviravoltas inesperadas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos casos intrigantes. E já que você gostou desta história, não perca nosso próximo vídeo que vai deixar você grudado na tela até a última revelação, até o próximo mistério.